Bom dia, como que você está, minha linda? Como está seu coração nessa manhã? O que você está fazendo aí de especial? Quero desejar uma ótima semana para você e dizer que nós estamos de volta para ministrar uma palavra de força, de fé e tomarmos um delicioso café. E aí, já está com seu cafezinho aí? Vamos para mais uma manhã de devocional da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar algo ao seu coração que está lá no livro de Lucas, do capítulo 1, a partir do verso 39. A palavra do Senhor vai dizer sobre a história de Maria e Isabel, a escolhida para gerar, para ser concebida, para gerar um filho, Jesus Cristo. Eu quero que você medite comigo nessa palavra. Eu quero ler nessa versão que está aqui no nosso versículo-chave, depois eu quero ler na minha versão. Amém? Que diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 39. Alguns dias mais tarde, Maria foi apressadamente às terras montanhosas da Judéia, a vila onde Zacarias morava, para visitar Isabel. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. E uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. És feliz por teres acreditado que Deus cumpriria as coisas que te foram ditas. Amém? Na minha versão já vai dizer assim, E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que eu, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém, minha linda? Aqui nós sabemos que, se você leu anteriormente, um verso antes, você vai ver que Maria, ela estava... Primeiramente, o Senhor aparece a Isabel. Isabel era estéril, já de idade avançada. Ela e seu esposo. Só que ela era uma mulher estéril. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela é uma mulher muito temente a Deus. Uma mulher agraciada. E Jesus visita primeiro o seu esposo. E lhe fala que dele nasceria um grande homem de Deus, que iria pregar as boas novas ao povo de Israel. E ele pergunta como isso aconteceria. Ele, por duvidar naquele momento que aquela promessa poderia acontecer pela sua idade, pela a limitação dele e da sua esposa, e por ela ser estéril, a palavra de Deus diz que, o anjo fala assim, Zacarias, por você não acreditar, você ficará mudo até o nascimento do teu filho. E então o Senhor, com a graça dele, faça o que ele prometeu. E Isabel tem um filho, gera um filho. E 6 meses na frente, mais tarde, o Senhor visita Maria, uma prima distante de Isabel. E ali o Senhor fala que ela era uma mulher bem-aventurada e que tinha um grande ministério, uma grande obra para aquela mulher, que ela iria gerar o Filho de Deus.
E Deus então dá aquela missão àquela mulher. E ela aceita aquela missão, crê naquela promessa, acredita que aquilo ali era um anjo falando com ela, e ela fala: seja feita a tua vontade. A tua serva está disponível a ouvir. Só que mais tarde, depois, naquela época era difícil uma mulher engravidar fora de... Porque ela estava desposada, né? Para um casamento, para José. Só que engravidar antes do casamento, aquilo era um escândalo muito grande naquela época. Era algo que não era normal, poderia levar até a morte. E ela fica preocupada agora, como que ela vai fazer, o que acontecerá, como ela vai fazer diante daquilo que o Senhor a prometeu. Ela tem grandes medos, sem saber como ela iria acontecer. Só que o Espírito Santo é tão maravilhoso, o anjo fala com ela, fala: olha, Maria, você terá um filho, você gerará. Mas a sua prima, Isabel, sua prima, também está grávida, 6 meses na sua frente. 6 meses já de gestação. E Maria conhecia a história de sua prima, pois ela já de idade, estéril, estava vivendo o impossível de Deus. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Interessante que no versos 1, no 37, Deus fala: olha, porque para Deus nada é impossível. E agora, o anjo dando um direcionamento, o que ela tinha que fazer. Em uma manhã, ela se levanta e ela vai apressadamente às montanhas, à casa de Maria, à casa de Isabel, sua prima. Maria se levanta correndo e vai. Chegando lá, é tão interessante quando nós encontramos pessoas que vivem o mesmo ministério, o mesmo propósito, o mesmo chamado e acreditam naquilo que Deus nos diz. Quando ela chega, somente a voz de Maria, Isabel já fica tão cheia da presença de Deus. Porque o que ela carregava era grandioso, era algo grande, era uma promessa. E ela fica tão maravilhada, a criança ali dentro também, sabendo que era o Messias, ela salta dentro do próprio ventre. E Maria, com a sua voz, ao falar, Isabel é cheia do Espírito Santo. Eu imagino, gente, que coisa mais gloriosa. Eu fico pensando como é maravilhoso quando nós estamos vivendo algo, uma promessa de Deus, algo lindo que Deus nos fez gerar, que nos fez acreditar no nosso chamado, no nosso ministério. E às vezes nós estamos perdidas porque é algo grande, porque é algo grandioso. Mas no meio do caminho nós ficamos com medo, há muitas dúvidas, como que nós vamos fazer, quem vai acreditar? Porque somos pessoas improváveis. Nós só ouvimos a voz do anjo e obedecemos. Mas agora há uma também que está vivendo o mesmo propósito debaixo dos céus. E a palavra diz que o Senhor direciona ela até ela. E chegando lá, as duas foram cheias do Espírito Santo. Eu imagino, gente, é tão gostoso quando você chega diante de alguém que ela não vai te oprimir pelo seu chamado. Porque muitas das vezes nós vamos, o que eu quero dizer nessa manhã é que muitas vezes nós vamos em lugares errados quando Deus nos fala um chamado, nos faz uma promessa. Quantas vezes nós vamos em lugares errados? Nós queremos sair contando para todo mundo, sem ter um direcionamento de Deus, queremos compartilhar com todo mundo aquilo que Deus falou conosco, em particular. Se Deus quisesse que o mundo soubesse daquilo, Ele poderia ter anunciado no meio da multidão. Não, Ele escolheu um lugar reservado, um momento onde estava só ela e Deus. E Ele, o Senhor, fala com ela. E então, debaixo de um secreto, de um silêncio, ela vai de encontro a alguém que estava vivendo o mesmo chamado, mas que tinha mais experiência do que ela.
Ela vai no lugar certo, na casa certa, no momento do seu chamado. E chegando ali, a palavra diz que elas foram cheias. Isabel foi cheia somente de ouvir, porque ela carregava algo de Deus. Ela foi escolhida. É viver o mesmo propósito, é encontrar pessoas no mesmo propósito. Porque muitas vezes Deus nos dá um chamado e nós vamos no lugar errado e aquilo sabota, faz nós abortar os sonhos de Deus, faz nós abortar aquilo que Deus nos entregou. Você já ouviu falar de pessoas perder o bebê por causa do emocional, porque passou um susto, porque passou uma decepção e tem um aborto espontâneo? O nosso ministério é da mesma forma. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, do anjo, para ir até aquele lugar, não vai. Não fale para ninguém até o cumprimento. Porque às vezes você está contando para pessoas erradas, está indo em casas erradas, está no lugar errado e está fazendo abortar os planos de Deus para sua vida. Maria, ela foi direcionada pelo anjo a ir no lugar certo, alguém que estava vivendo o mesmo propósito, também vivendo o impossível, o improvável de Deus naquele momento, mas ela estava vivendo aquilo que Deus tinha para ela. E agora Maria, na mesma posição, vai até ela. E a palavra de Deus diz que ela ficou ali por 3 meses, ouvindo o direcionamento, ouvindo a sua experiência. E ali Deus dá todo o direcionamento para ela. Ali é um lugar de bálsamo, ali é um lugar de Deus preparar todas as coisas, orientar ela no que ela deveria fazer, como que ela iria conduzir aquele ministério ali grande, aquilo que Deus tinha confiado nela, aquilo que Deus tinha entregado. Então ela sai dali depois de 3 meses, perto de Maria, ter o bebê. Sabe, nós devemos encontrar pessoas no meio do caminho que acreditam no nosso ministério, que vai fazer com que vai contemplar as nossas vitórias, que vai contemplar os ministérios nascendo, que vai contemplar o ministério crescendo. Não aquelas pessoas que vão fazer de tudo para você abortar, não aquelas pessoas que vão duvidar, que vão fazer com que você desista daquilo que Deus te entregou, mas que vão somar, que vai acrescentar, que vai te edificar, que vai te orientar no seu chamado. Pessoas que não têm medo. Sabe, hoje nós vivemos em um evangelho omissor, um evangelho que mente. Por quê? Porque se eu estou gerando, fulano não pode gerar, é só eu. Eu não posso compartilhar minha experiência porque o fulano vai ter inveja. O fulano não sei o quê. Mas não sei o quê, eu não posso. A gente tem que aprender a entender uma coisa. Quando o anjo nos direciona a um lugar, pode ter certeza que esse lugar vai nos acrescentar e não nos matar, não fazer abortar o nosso ministério. Mas quando há lugares que faz nós se sentir mal, é porque nós não estamos no lugar correto, que Deus nos orientou, não teve orientação de Deus. Se você ainda não recebeu a orientação de Deus, não faça, não toma decisões erradas. Mas se Deus te orientou, se Deus tem falado com você, não perca tempo. Faça como Maria, levanta e vai. Levanta, mulher. Levanta. Não deixa o que Deus te entregou morrer. Mas vai até onde Deus te direcionou, porque é lá que você vai ter todas as estratégias, todo manuscrito daquilo que você tem que fazer para frente. E a palavra de Deus diz que ela volta para sua casa. Maria volta. E ao voltar, Deus tinha resolvido tudo. Deus já tinha falado com José, já tinha explicado para José, o anjo já tinha conversado com ele, Deus já tinha preparado tudo, Deus já tinha preparado a fuga, já tinha preparado como que seria. Deus deu toda a estratégia, aquela mulher não foi escandalizada e aquilo não foi sabotado. Por mais que houve perseguição para ela matar, por mais que houve todo um impedimento, mas Deus deu estratégia, Deus deu escape. E hoje eu te convido a ir no lugar certo. Aí no lugar onde há a presença de Deus. Aí no lugar onde alguém vai olhar para você e acreditar no teu ministério, acreditar. Porque quando for, vocês duas serão cheias do Espírito Santo.
Porque quando é de Deus, quando há conversa de longe, só na sua saudação, o Espírito Santo já enche. Nós precisamos de pessoas como Isabel, nós precisamos de amigos como Isabel, nós precisamos de pessoas como Maria e Isabel. Casas que vai nos edificar, lugares que vai nos ajudar a crescer o nosso ministério. Mulheres que não têm medo de compartilhar aquilo que Deus tem entregado, porque ela sabe que o propósito de Deus é maior e que Deus faz as coisas impossíveis acontecer no tempo certo. E escolhe pessoas improváveis para gerar um ministério, para gerar aquilo que ninguém acredita. Mas a palavra de Deus diz, olha, 45, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu e você precisamos acreditar naquilo que Deus falou de nós, naquilo que Deus disse que vai nascer, daquilo que Deus disse que nós iríamos gerar. Quantas mulheres que estão com o ministério destruído, quantas mulheres que estão vivendo o ministério ruído, abortado, estão vivendo um luto de um ministério que foi abortado antes do tempo, porque contou na hora errada, porque compartilhou com pessoas erradas. Maria, ela não foi contar para os seus parentes, não foi contar diretamente para seu esposo, para o seu noivo, mas ela ouve a direção do Espírito Santo e ela falou, opa, minha prima Isabel, ela está gerando há 6 meses. Eu vou lá. É lá que Deus vai falar comigo, porque ela sabe. Deus falou com ela a mesma coisa que eu estou vivendo. Ali tem unção de Deus, ali tem uma mulher que vive o propósito de Deus. Ali é uma mulher com a essência de Deus, que ouviu a voz de Deus. Eu vou ali. Ali vai ter o meu direcionamento, ali vai ter o que eu preciso, a estratégia que eu preciso. Ela primeiro obedeceu a voz, ela creu e ela obedeceu. E antes de tomar qualquer decisão de sair anunciando. Já pensou se ela chegasse e contasse para José, antes de ter a direção do anjo, antes dela ir a Isabel? Ela iria sabotar toda aquela missão que Deus tinha confiado. Aquilo ia escandalizar ela. Mas ela escuta a voz do anjo, ela vai até Isabel, a sua prima. E ali as duas é cheia, ali Deus dá toda a direcionar. E aí Deus vai falar pessoalmente com José. Ali Jesus fala, ali Deus explica para José o que ele teria que fazer, como ele deveria fazer. Para, mulher, de compartilhar. Às vezes até com seu esposo, aquilo que ainda não nasceu, mas deixa Deus ser a luz no seu casamento. Não é pelo falar, mas é pelo obedecer a Deus, é pela intimidade com Deus. Olha só o que Maria diz. Maria estava tão angustiada que ela não sabia o que fazer. Olha só no 46, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de uma serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Amém. Nós devemos ser mulheres que inspiram outras mulheres no seu chamado. Nós devemos ser mulheres que acreditam no que Deus tem falado na vida da outra pessoa. Então seja uma mulher cheia de Deus, seja uma mulher que acredita naquilo que Deus falou para você e que sua irmã também pode gerar o mesmo propósito.
Não sabote outras mulheres, não sabote a sua irmã no chamado que Deus deu para ela. Mas ajude ela, orienta ela, fala do amor de Deus, fala da sua experiência, se Deus direcionou ela aí, oriente ela, fala de Jesus, fala o que Deus fez na sua vida. Se Deus deu a oportunidade, porque é da vontade do Senhor que você compartilha. Mas não saia gritando em lugares errados. Ouve primeiro a voz de Deus, o direcionamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nessa manhã, apresenta a vida da tua filha. E te peço, Pai, oriente elas no caminho certo. Não deixe, Senhor Jesus, o ministério ser sabotado. Não deixe, ó Pai, os planos do Senhor ser sabotados na vida das suas filhas. Tu a escolheste com a missão, com o propósito. Deus, que nós encontremos mulheres como Isabel, que acredita no nosso ministério, que acredita, Senhor, e que nós venhamos aprender com essas mulheres, mulheres cheias de Deus, mulheres que vivem o propósito de Deus, mulheres que são apaixonadas, que amam servir ao Senhor, mulheres que acreditam no ministério do Senhor, que gera aquilo que o Senhor tem colocado. Mulheres que estão no mesmo caminho, famílias edificadas, Senhor, famílias transformadas. Que eu possa encontrar essas mulheres e possa buscar toda aquela fonte que o Senhor tem direcionado. E que nossos ministérios seja forte, seja fortalecido. Deus, não permita nós irmos em lugares errados, Pai, mas que nós sejamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor na direção que o Senhor nos orienta, para não ir em qualquer lugar falar, mas aprendermos a ouvir a sua voz e obedecer. Deus, no nome de Jesus, assim eu oro e te peço, seja conosco no nosso chamado, naquilo que o Senhor escolheu para nós. Amém, querida? É um prazer estar de volta e poder estar com vocês juntinhas, conectadas. É tão bom saber que você está aí do outro lado, juntinhas comigo, para nós ouvirmos a palavra de Deus, tomarmos um café. É tão bom saber que você tem sido edificada, que você tem gostado das ministrações. Aqui é um lugar onde nós estamos colocando uma mesa para Jesus, aonde eu sento uma mesa com o meu cafezinho. E eu sei que você está aí do outro lado também, com a sua palavra, com o seu cafezinho. E com Jesus do seu lado, nos conectando e ministrando no nosso coração. Que Jesus abençoe sua manhã, abençoe sua terça-feira, o resto da sua semana. Seja produtiva, seja abençoada. Linda, um beijo no coração e até amanhã para mais um devocional com Deus.